Olá, bora mergulhar numa ideia que literalmente mudou o mundo? Vamos ver como Cícero, um advogado romano simplesmente brilhante, pegou a filosofia abstrata lá dos gregos e transformou ela na base, na fundação do nosso direito ocidental. É uma jornada da teoria direto para os tribunais e que ecoa até hoje. Para começar, vamos com uma pergunta que está no centro de tudo. O que realmente faz uma lei ser justa? É só a vontade de quem está no poder? A opinião da maioria? Ou será que existe algo mais profundo, mais fundamental? Pois é, Cícero acreditava que sim. E a resposta dele, olha, é fascinante. Certo. Para a gente achar a resposta de Cícero, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Tudo começa com uma viagem de ideias, saindo de Atenas e chegando em Roma, onde a filosofia ganhou um propósito completamente novo. E aqui a gente vê essa transformação de um jeito muito claro. O estoicismo grego era muitas vezes abstrato, focado na contemplação, no indivíduo, mas os romanos, sempre muito práticos, olharam para essas ideias e fizeram a pergunta-chave. Ok, legal, mas como a gente usa isso para governar, para construir a nossa sociedade? E foi assim que a filosofia virou uma ferramenta para a res publica, a coisa pública, quase como um direito aplicado. E bem no centro dessa transformação toda estava o nosso protagonista. Cícero não era um pensador isolado numa torre de marfim, não. Ele estava no calor da batalha, defendendo clientes nos tribunais, debatendo leis no Senado. A genialidade dele foi justamente essa, pegar a alta filosofia e transformar em algo concreto, em regras que podiam ser usadas para governar o dia a dia. Agora sim, vamos para o coração da filosofia jurídica de Cícero, um conceito que, olha, reverbera até hoje, a lei natural. Para Cícero, a lei natural, ou lex nata, não é algo que os humanos inventam, é algo que eles descobrem. Pensa nela como a reta razão, uma lógica que já vem embutida na própria estrutura do universo. E essa lei tem três características que são cruciais. Ela é universal, ou seja, vale para todo mundo em todo lugar. Ela é imutável, não muda com a moda ou com os governos, e é eterna. Sempre existiu e sempre vai existir. Essa analogia aqui ajuda a gente a visualizar a diferença perfeitamente. A lei natural é como a gravidade. Ninguém votou para aprovar a gravidade. Ela simplesmente é. Funciona do mesmo jeito em Roma ou no Japão. Já a lei positiva, que são as leis que nós criamos, são como placas de trânsito. Elas são úteis, são necessárias, mas mudam de cidade para cidade. E o ponto de Cícero é que essas placas de trânsito deveriam, idealmente, ser guiadas por uma lógica maior, a segurança, que seria a tal da reta razão. Isso nos leva a uma conclusão que é realmente radical. Pensa só nisso. Para Cícero, se uma lei feita por humanos vai contra essa razão natural, ela não é só uma lei ruim, ela simplesmente não é uma lei. É uma fraude, é uma corrupção da própria ideia de lei. Certo, se existe essa lei natural, como que ela se manifesta num sistema jurídico que funciona? Cícero aponta para três pilares fundamentais. O primeiro pilar é a justiça, a rainha de todas as virtudes. A definição é de uma simplicidade linda, dar a cada um o que é seu, e talvez o mais importante, manter a fides, a boa-fé. Para uma sociedade comercial e expansiva como Roma, a fides era tudo. Era a confiança de que os acordos seriam cumpridos, que a palavra dada valia alguma coisa. Sem a sacola social, o sistema inteiro desmoronava. Em segundo lugar, o dever, ou ofício. A lei, para Cícero, é uma ferramenta, como um martelo. O jurista, o advogado, o juiz, tem o dever ético de usar essa ferramenta para construir, para promover a justiça, e não para ferir ou para servir a fins injustos. O estoicismo, nesse caso, funciona como um manual de instruções ético para essa ferramenta. Vamos avançar um pouco e ver como essa ideia se expande para muito além das fronteiras de Roma, plantando as sementes de um conceito que é super moderno. É aqui que o estoicismo joga na mesa uma ideia que era, para a época, revolucionária, o cosmopolitismo. A lógica era a seguinte: se o que nos define como humanos, o que nos conecta à natureza, é a nossa capacidade de raciocinar, e se todos os humanos têm essa capacidade, então, no fundo, somos todos cidadãos da mesma comunidade, uma única cidade mundial. E se isso aí está soando familiar, é porque se a razão é universal, então a lei que se baseia nela deve proteger a todos, pelo simples fato de serem humanos, não por pertencerem a uma nação ou outra. É exatamente aqui que a gente encontra a semente filosófica do que hoje chamamos de direitos humanos universais.
E isso não era só teoria, não. O próprio direito romano já refletia essa ideia. Existia o ius civile, que era a lei para os cidadãos de Roma, e o ius gentium, o direito das gentes, que era um conjunto de normas aplicadas a estrangeiros, baseado justamente nesses princípios de razão que eram considerados comuns a toda a humanidade. Essa filosofia toda também tinha implicações políticas profundas, especialmente sobre a natureza do poder e, claro, como limitar esse poder. E aqui Cícero estabelece um princípio que é a base de toda a república justa. Ninguém, nem mesmo o cônsul, nem o imperador, está acima da lei. Pelo contrário, o governante tem um único mestre, a lei. Ele deve ser um servo da lei justamente para que o povo possa ser livre. Soa familiar? É exatamente o princípio que hoje a gente chama de Estado de Direito. Essa citação pode parecer um paradoxo, né? Mas é brilhante. A ideia é que se submeter a uma lei justa, baseada na razão, não é uma perda de liberdade. É a condição para a liberdade. A lei é como um muro que nos protege do poder arbitrário de um tirano, criando um espaço seguro onde a nossa liberdade pode, de fato, florescer. Então, para a gente amarrar tudo isso, qual é o legado duradouro de Cícero? Onde é que a gente vê as ideias dele hoje em dia? A gente pode resumir o impacto de Cícero em 3 grandes áreas. No campo da teoria, ele nos deixou a ideia poderosa de que existe uma lei natural, um padrão de justiça universal que está acima de qualquer lei humana. Na doutrina, ele nos deu definições de justiça e de boa-fé que são a base de incontáveis contratos e códigos civis até hoje. E na prática, ele nos deu o alicerce para a ideia de que a lei deve limitar o poder, um freio contra a tirania, e que deve existir um direito comum a toda a humanidade. No fim das contas, a grande lição de Cícero é que o direito é muito mais do que só tinta no papel. É um processo contínuo de descoberta racional, uma busca para alinhar as regras da nossa sociedade com a ordem justa e natural do próprio universo. Isso nos deixa com uma última pergunta que é tão poderosa hoje quanto era na Roma Antiga. Se uma lei, aprovada e promulgada, contradiz de forma clara a reta razão e a justiça fundamental, qual é o nosso verdadeiro dever? Obedecer ou resistir? É uma questão para todos nós continuarmos refletindo. Obrigado pela companhia.